o Dr. Vitor de Souza Almeida. O tema que ele vai trazer para a gente são inovações e oportunidades na agricultura irrigada para o Mato Grosso do Sul. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado e doutorado em fitotecnia pela mesma instituição. Trabalha como instrutor e consultor nas áreas de irrigação, produção de frutas e hortaliças no Senar de Mato Grosso do Sul. Dr. Vitor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui, em primeiro lugar, ao convite, Presidente, muito obrigado aí por ter dado a gente essa oportunidade de falar de um tema aí tão importante para a nossa agricultura, que é a irrigação. Como já foi apresentado, meu nome é Vitor, a gente trabalha aí no Senar Mato Grosso do Sul, como instrutor, como consultor aí nos programas de assistência técnica, e nós vamos falar hoje para vocês sobre as oportunidades da agricultura irrigada no Mato Grosso do Sul. Então, pessoal, nós dividimos a nossa apresentação em 4 tópicos. Nós temos aí 15 minutos e, ao final, como já foi dito, nós vamos ter um momento aí para trocar ideias e experiências e discutir um pouco mais sobre o tema. Então, nós vamos falar primeiramente sobre um panorama da irrigação no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul. Depois nós vamos falar sobre os principais sistemas que são utilizados aí, aqui, na irrigação. E vamos dar também um exemplo de um trabalho que a gente tem feito, junto ao Senar MS, ao Sindicato Rural, que é a fruticultura irrigada como alternativa de renda para as propriedades rurais. E, por final, nós vamos aí fazer as nossas considerações finais. Bom, primeiramente eu queria falar alguns benefícios da irrigação. O primeiro deles, pessoal, é que se a gente tem um sistema de irrigação instalado, nós podemos ter um aumento de 2 a 3 vezes na produtividade. E isso, quando eu aumento a minha produtividade, eu reduzo os meus custos fixos, e aí eu tenho, então, uma redução no custo unitário de produção. Posso também estar utilizando o solo durante o ano todo. Eu posso estar fazendo aí 3 safras ao longo do ano, dependendo das minhas condições de clima. Se eu tenho temperatura adequada, por exemplo, eu posso estar, com o uso da irrigação, utilizando aí, os meus solos durante todo o ano. O Brasil tem essa condição maravilhosa de clima e isso é possível através do uso da irrigação. Posso também aplicar agroquímicos e fertilizantes via água de irrigação, que é o processo que a gente conhece como quimigação, e isso me dá uma eficiência muito grande no uso principalmente de fertilizantes, reduz a mão de obra, eu consigo ter uma eficiência aí muito bacana. Aumento na oferta e regularidade de alimentos e redução da sazonalidade e riscos de produção. Nós tivemos aí esse ano, todo mundo acompanhou aqui no estado, uma seca aí bastante complicada, agora nos meses de fevereiro e março, grandes prejuízos aí na safrinha por conta de falta de chuva. Então, pelo uso da irrigação, eu reduzo esse risco climático. Então, se não chove, eu consigo fazer a irrigação aí e ter a minha produtividade aí garantida. E a possibilidade de produção na entre-safra também. E aí eu queria destacar 2 pontos desses benefícios. O primeiro deles, aumento de produtividade. A gente sabe que, muitas vezes, só aumentar a produtividade, isso não garante uma maior lucratividade para o produtor rural. E por isso que eu destaquei ali o último item, a possibilidade de produção na entre-safra. Nós temos culturas que, se a gente utilizar da irrigação, nós conseguimos aí produzir o ano inteiro e ter essa produção na entre-safra, onde os preços são maiores. Então, se eu tenho um aumento de produção e tenho a possibilidade de produzir quando o produto está em falta no mercado, isso, com certeza, vai gerar mais lucro para o produtor rural. Bom, pessoal, passando aqui só um panorama, rapidamente, da agricultura irrigada no Brasil, nós temos aí os dados lá de 1960, que foram os primeiros levantamentos. Nós tínhamos uma área irrigada aí de aproximadamente 500 mil de hectares, e essa área ela foi crescendo ao longo dos anos, chegando em 2007 a um total aproximado aí de 6,7 milhões de hectares equipados para irrigação no Brasil.
né? Lembrando que isso é uma tendência de alta. Então, se a gente vê o gráfico ali de baixo, nós podemos perceber que lá em 1960, a região sul do Brasil ela era responsável pela maior parte irrigada, né, com aproximadamente 60%, e a gente não consegue nem ver o centro-oeste, né, o centro-oeste não aparece ali naquele levantamento. Quando chegamos em 2007, né, nós já temos aí uma expansão do sudeste, né, com uma área irrigada aí de aproximadamente 40% do total brasileiro, e nós já conseguimos ver ali o centro-oeste, né, com uma participação ainda bastante tímida. A gente pode ver ali no gráfico 5,6% da área irrigada total no Brasil e está aqui no centro-oeste, né? Mas já está aparecendo ali. Bom, pessoal, aqui a gente trouxe um mapa, né, para a gente ver as principais regiões irrigadas hoje no Brasil. Nós temos ali uma faixa no Nordeste, né, principalmente com produção de fruticultura. Depois nós temos ali no oeste da Bahia também uma faixa ali bastante significativa com produção de grãos, né? Temos o Triângulo Mineiro, Goiás, com produção de tomate indústria, produção de grãos também. Temos ali o norte do Espírito Santo, uma região ali bem importante, com produção de mamão, de café, de pimenta do reino, né? São Paulo ali, o cinturão citrícola também. E, quando a gente olha o nosso estado aqui, nós podemos ver que as áreas irrigadas elas estão concentradas basicamente na região central e mais ao sul do estado, né? Como vocês podem ver ali no gráfico, né? Uma área ainda bastante tímida, né? Muita coisa ainda para a gente poder estar evoluindo aí. Quando a gente passa para a área potencial irrigada no Brasil, nós vemos que existe um grande potencial, principalmente aqui da região centro-oeste. Vocês podem ver ali, um total de 55 milhões de hectares possíveis de irrigação, né? Sendo que desse total, 35%, ou seja, a maior parte, está aqui na região centro-oeste. E quando nós olhamos para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, nós vemos ali também que existe uma área muito grande ainda a ser explorada com a irrigação, né? Se a gente for transformar isso em números, né, veja bem, aqui no estado nós temos aproximadamente 4,5 milhões de hectares que podem ser transformados em áreas irrigadas, né? Desse total, ali, 1.670.000 de áreas de agricultura e 2.867.000 em áreas aí de pastagem que poderiam ser convertidas em áreas irrigadas. Então, pessoal, mostrando agora os principais sistemas que são usados aqui no Mato Grosso do Sul, né, nós temos aí a aspersão convencional, certo? Que é um sistema de irrigação onde nós temos uma simulação da chuva, né? A água ela é aplicada por cima das culturas, muito utilizado aí em hortaliças, né, produção de folhosas, por exemplo, produção na parte de pecuária de leite também, né? Em médias, pequenas propriedades, se eu tiver, por exemplo, um sistema rotacionado, eu posso estar utilizando aí esse sistema de irrigação por aspersão convencional. Agora, se eu tenho uma área um pouco maior, eu posso estar usando também o pivô central, né? O pivô central ele é um equipamento que vai irrigar grandes áreas, né? Aí nós já estamos falando de um equipamento que ele vai irrigar 80 a 120 hectares. Né? Então, produção de grãos, por exemplo, né, o pessoal utiliza aí esse tipo de equipamento para fazer a irrigação. E está crescendo muito no estado, tá? Nós temos hoje bastante áreas aí que estão instalando esse tipo de irrigação para a produção de grãos também e de silagem, né? O pessoal está usando também para fazer aí comida para confinamento. Um outro sistema aí utilizado principalmente na produção de frutas e hortaliças é o sistema de gotejamento, né, irrigação localizada, e aqui eu tenho uma eficiência muito alta na aplicação de água, as perdas são muito pequenas, eu consigo aplicar a água exatamente onde a planta necessita, ali, bem próximo às raízes, né? Então a gente usa aí isso bastante em produção de hortaliças, né, como vocês podem ver ali na foto da esquerda, e também na produção de frutas, né? Na fruticultura também a gente tem usado bastante esse sistema.
E, por último, nós temos também a microaspersão, também um tipo de irrigação localizada que nós podemos estar usando aí também, principalmente na parte de fruticultura, né? Manga, banana, né? Que são culturas aí que nós temos plantas um pouco mais espaçadas, e aí a gente tem a irrigação localizada, onde uma planta normalmente recebe aí um microaspersor que vai fornecer aquela água que ela necessita. Bom, pessoal, então esses são os principais métodos, e agora eu vou falar rapidamente aqui de um projeto que a gente vem desenvolvendo aqui junto ao Senar, né, e ao Sindicato Rural, que é a fruticultura irrigada no Mato Grosso do Sul, como alternativa de renda para as propriedades rurais. Então, por que a gente pensou na fruticultura? Nós sabemos que a maioria das frutas, também das hortaliças, que nós consumimos no estado, elas vêm de outros estados, né? Nós fizemos um levantamento aqui junto ao SEASA, onde nós temos que a principal fruta produzida no mercado, no estado aqui, é o mamão. Né? E nós vemos ali, 25% do mamão que é consumido no estado, ele vem, de fato, daqui. Né? Então, vocês verem, a fruta que mais se produz, a gente consegue abastecer 25% do mercado. Né? Ali, em segundo lugar, as tangerinas, né? Com também aproximadamente 25%, o limão ali com 24%, e aí laranja, abacate, né? Chegando lá, por exemplo, a uva, com 0,2%. Né? Ou seja, não se produz aqui. E por que não se produz? Nós temos um clima favorável, nós temos terras boas, né? Nós temos uma topografia aí muito favorável à fruticultura, mas a gente não produz e vai importar, então, de outros estados. E aí eu quero trazer aqui um caso muito particular, que é o caso da lima ácida Tahiti. A lima ácida Tahiti, ela tem um comportamento que praticamente não varia ao longo dos anos. O que a gente tem aqui? Eu trouxe para vocês um gráfico onde nós temos a produção, a venda total, né, a comercialização total, que é essa barra mais escura, ao longo dos meses, né, isso é uma média, e desse total que foi comercializado, a barra em verde claro significa o que foi produzido de fato aqui no estado. Então, o que a gente percebe? Olha, menos da metade do que foi comercializado foi produzido no estado. E quando nós chegamos ali no segundo semestre, reparem lá, agosto, setembro, outubro, novembro, olha o tamanho dessa barrinha verde claro, né? Praticamente nós não temos produção de lima ácida Tahiti no segundo semestre. Né? E se a gente reparar lá, aquela linha escura que representa o valor de comercialização, nós vemos que o quê? Exatamente quando nós não temos produção, esse preço ele atinge os maiores valores, né? Que é justamente a entre safra. Tá? Como que eu faço para poder estar produzindo esse produto na entre safra? Eu preciso de irrigação. Né? Lógico, nós precisamos de um clima favorável, nós precisamos de temperatura, que nós já temos, né? A gente sabe que o frio aqui ele é muito passageiro, e nós precisamos de irrigação. E aí nós conseguimos produzir, por exemplo, nesses meses, agosto, setembro, outubro, novembro, que é justamente onde eu tenho ali, por exemplo, uma caixa de limão sendo vendida aí até R$ 100, R$ 120. E esse é um comportamento que ele não muda. Todo ano eu tenho esses picos de produção por conta da seca. Tá? Então, está aí uma oportunidade para a gente estar pensando a respeito. Bom, pessoal, agora só mostrando um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui, né, com produtores de fruticultura. Nós estamos incentivando aí e começando esses trabalhos, né, um trabalho aí que a gente fala de formiguinha mesmo. Então, nós temos ali primeiro ali o Carlos, né, de Terenos, né, iniciando assim, o plantio de goiaba, de citros. Nós temos ali a dona Ana, lá do assentamento Santa Mônica, de Terenos também, né, com a produção de goiaba, iniciando a citricultura. Nós temos o produtor Marco, aí, um produtor já bem tradicional na parte de hortaliças, aí também começando a fruticultura, né, com goiaba, com citros. Nós temos o senhor Vicente, lá de Rochedo, também, iniciando a sua propriedade
a citricultura, um pouco de produção de uva também, para a gente tentar aí, talvez um turismo rural, né? Nós temos ali o seu Adail Chiquito, que é um produtor também tradicional aqui da cidade de Campo Grande, também está investindo aí na citricultura, né? Produção de lima ácida, produção de tangerinas, de goiaba, e nós temos também ali, na última foto, o Reginaldo, que é lá do distrito de Ayanduí, também começando aí no seu cultivo da lima ácida, né? Então, pessoal, como a conclusão, então, o que eu deixaria de mensagem, né? O que a gente precisa para conquistar o mercado? Nós precisamos de 3 principais características, que é, primeira delas, eu preciso de um produto de alta qualidade, né? Não adianta eu chegar no mercado com qualquer produto. Segunda delas, eu preciso de quantidade, né? Eu preciso de volume. Não adianta eu querer fornecer, né? O mercado precisa de 100 caixas, eu querer chegar lá com 10, que ele, né, obviamente, vai buscar em São Paulo ou em outros mercados que oferecem essa quantidade que ele precisa. E um final deles, né, a última delas, é a frequência, né, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? Eu vou fornecer o ano inteiro, né? Eu vou fornecer com a frequência que o mercado precisa, ele não quer saber se giou, né, se não choveu, o consumidor quer ter o produto lá todos os dias à disposição, né? E a irrigação vai entrar justamente nessa frequência, né? Porque aí a gente não depende mais da água da chuva. E por último, então, né, a irrigação ela vai proporcionar o quê? Ela vai me proporcionar riscos menores, né? Voltando a dizer, nós tivemos aí uma quebra de safrinha muito grande esse ano por conta da falta de chuva. Se eu tivesse uma irrigação, então, esse risco ele seria aí bem menor, e também vai me proporcionar aumento de produtividade e, por final, eu vou ter uma redução aí da sazonalidade, né? Uma hora tem o produto, uma hora não tem. Então, quando eu tenho irrigação, por exemplo, né, a gente consegue produzir razoavelmente bem ao longo de todo o ano, aí, dependendo da cultura que a gente está trabalhando. Então, esses fatores eles vão contribuir para o aumento, então, do lucro, né, e da renda do produtor rural. Então, era isso que eu queria passar, né? Nós vamos ter aí um momento de debate no final, e aí a gente pode estar conversando mais aí sobre esse tema. Muito obrigado a todos. Ok, muito obrigado ao Dr. Vitor de Souza Almeida.